responsabilidade falarmos aqui algumas coisas para os irmãos e vindo da palavra de Deus no trono do Senhor. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É um texto muito conhecido, muito pregado, mas me chamou bastante a atenção desde quando eu fui comunicado que estaria na responsabilidade no dia 14 para ministrar aos irmãos. E veio ao meu coração a falar a respeito desta mulher, uma mulher que nos ensina lições extraordinárias para o nosso dia a dia. Ela era uma mulher que não tinha participação diretamente, ela não era judia, ela era uma mulher grega, sírio-fenício, da nação cananeia, e estava ela em casa sofrendo muito com o problema com sua filha. O que mais me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele estava pregando em Cafarnaum, ele pregou na Galiléia, e em todo lugar que Jesus ia ministrar as palavras, os judeus, ou seja, o sistema daquela época, os tradicionalistas, os judaístas, os homens príncipes da sinagoga rejeitavam Jesus, e algumas vezes tentaram até apedrejar, e Jesus sempre fugia. Ele fugiu para a Galiléia. Chegou na Galiléia, foi a mesma coisa. Veio a pressão daqueles homens e eles então começou a sair. Jesus fugiu de novo e foi para essa terra longínqua, terra dos gentios. O que é mais interessante que Jesus, quando chegou lá em Tiro, ele se hospedou em uma casa, disse Marcos, está registrado no livro de Marcos, no capítulo 9, se não falha a memória, quando Marcos registra, capítulo 7, Marcos registra que Jesus foi e entrou para dentro de uma casa e ficou quieto, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Só que Jesus estava com os seus discípulos, e a fama de Jesus já tinha percorrido toda aquela região. Essa mulher, ela olhando para a situação da filha, e alguns registros diz que essa mulher tinha por hábito de amarrar sua filha endemoniada, amarrava para poder ter uma vida mais tranquila, e mesmo assim procurando recursos de uma forma, de um lugar, do outro. Com certeza havia muita dificuldade nessa área para socorrer uma pessoa assim. O diabo tinha se apoderado daquela menina, e ela sempre deixava aquela menina moça amarrada em casa e saía a procurar recurso.
Como ela não cultuava o Deus de Israel, não era costume dela, ela tinha um outro sistema de adoração, adoravam homens que titulava-se Deus daquela época, era um dos reis, e na verdade aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava próximo, estava naquela região, diz-nos a Bíblia que aquela mulher, ela saiu e foi em encontro de Jesus. Na verdade, eu não posso afirmar aqui que essa mulher, nesse dia, ela deixou ela amarrada, mas com certeza, eu tenho entendimento que ninguém gostaria de tomar conta de uma pessoa endemoniada. Eu tenho certeza disso. O endemoniado é muito difícil de você tomar conta dele. Uma certa ocasião, em Ibiraçu, uma adolescente, ela foi possessa dentro de uma escola de um demônio que tinha uma força extraordinária. Ela quase que subia em parede, ela se arrastava de uma forma incrível, irmãos. E aquela menina, foi preciso amarrar ela, levaram ela para o ponto-socorro. Chegando no ponto-socorro, amarraram aquela menina na cama e chamaram as freiras, porque em Ibiraçu tem ali um centro de formação do padre, que é o seminário. Então chamaram algumas freiras, e elas desceram, 4 delas desceram para poder tentar expulsar aquele demônio. E começaram a dizer que aquilo não era demônio, aquilo era um problema psiquiátrico. E começaram a aplicar injeção naquela menina, e aquela menina passou a manhã e foi caminhando pela parte da tarde, urrando, gritando. Remédio não acalmava aquela menina. Eu imagino a situação dessa mulher cananeia, a situação da filha dela, com essa situação, até um ponto que chegaram, e já que não tinha solução para o problema, foram me chamar em casa para poder ir lá fazer uma oração para aquela menina. Eu não estava em casa nesse dia, eu estava em atendimento em outro lugar próximo dali, mas tinha um evangelista chamado Adeildo Camargo. E o evangelista Adeildo Camargo, hoje ele está em Batimba. Ele foi lá no ponto-socorro. Chegando no ponto-socorro, ele percebendo que aquela menina estava amarrada, ele olhou para aquela menina e viu o movimento que estava, as freiras e aquele movimento, tentando acalmar aquela menina. Adeildo Camargo sai e vai lá em casa e chama a irmã Penha. A irmã Penha vem com o Adeildo, e quando chega lá, ela teve discernimento, sabia que não era uma doença, olhou para aquela menina amarrada e disse para a enfermeira: essa menina está endemoniada. Aí as freiras falaram assim: não, minha senhora, essa menina está com problema psiquiátrico, tem que levar ela para a Cachoeira da Pimirim. Aí minha irmã falou assim: vocês podem levar ela para a Cachoeira da Pimirim. Chegando em Cachoeira da Pimirim, ela vai voltar de novo, e vocês vão de novo ter o mesmo problema com essa criança. Aí foram fazer então o quê? A minha esposa chegou e disse: olha, desamarra essa menina. Não pode desamarrar ela, desamarra. Adeildo, ore por ela, coloca as suas mãos sobre essa menina e pode desamarrar. Não pode amarrar, desamarra essa menina. Em nome de Jesus, desamarra. E na hora que desamarrou a menina, o Adeildo estendeu as mãos para orar por ela, e ela começou a cuspir sobre o Adeildo. De repente o Adeildo falou assim: olha, demônio, em nome de Jesus eu te repreendo agora, saia dessa menina. E o demônio, na mesma hora, saiu daquela menina, e a menina falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Cadê minhas colegas? Não, você está no ponto-socorro. E aí a freira virou para minha esposa e disse assim: olha, já está resolvido o problema, mas essa menina tem problema psiquiátrico, ela tem problema psiquiátrico. Aí a minha esposa falou assim: olha, se tem problema psiquiátrico, não é o problema meu,
O problema meu era que ela estava endemoniada, o demônio saiu, e eu, mas o evangelista Adeildo Camargo, vamos embora. E se vocês quiserem levar essa menina para o hospital em Cachoeiro, é problema seu. E na mesma hora saiu o pastor Adeildo, a irmã Penha saiu, e passado mais ou menos umas 3 horas ou 2 horas, foram lá em casa de novo, chamar a minha esposa e chamar o evangelista Adeildo para orar por ela, que a menina tornou a ficar possuída por demônios. Pegaram a menina, levaram ela para Cachoeira do Pemirim. Tem determinadas situações que nós precisamos pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento do Espírito, para saber o que é demônio e o que é enfermidade. Porque o que for demônio só sai em nome de Jesus. Se for enfermidade, é com a medicina. Nós temos por hábito, alguns crentes têm por hábito de alcançar um nível de espiritualidade tão grande que ele espiritualiza tudo. Ele espiritualiza qualquer mal. Uma dor de cabeça é um demônio que está me atacando. Você sente uma dor de ouvido, aí isso é um demônio. É uma dor de ouvido, procura um otorrino. É uma dor de garganta, procura um otorrino. É uma dor no peito, no coração, procura um cardiologista. Aonde está o seu problema? É uma dor no estômago? Procura o médico certo que você vai encontrar a solução. É um problema nos ossos? Procura um ortopedista. É nos rins? Procura um urologista. O que você está sentindo? Se há um problema que não tira você do seu natural, é patológico. E se é patológico, é medicina. Se você tem um problema de distúrbio psicológico, mental, procura um psiquiatra. O psiquiatra vai dar um remédio para você e vai te acalmar, você vai melhorar. Se não ficar curado, mas vai ficar bom. Tem doenças que o remédio cura. Agora tem doença que ela é maligna, e quando for maligna, é só o nome de Jesus que liberta e que cura. Está em depressão, é demônio. Não, depressão não é demônio. Qualquer pessoa está sujeita a uma depressão. Procura então fazer uma terapia, procura um psicólogo. A igreja está de parabéns, já estamos ganhando um espaço aí para vocês serem atendidos por uma psicóloga. Tem um problema que pode se resolver dentro da psicologia. Você vai ser resolvido o seu problema. Uma terapia resolve o seu problema. Isso não é demônio. Tem coisas que é demônio, aí tem que ter discernimento. Se for demônio, só sai no nome de Jesus. Aleluia. Não adianta você achar que você é santo e o médico diagnosticou uma diabetes e você fala assim: eu não vou tomar mais esse remédio porque isso é mulher do diabo, a diabetes. Não, o que é nada disso. Jesus cura, mas a medicina existe, porque Jesus disse que aos enfermos, aos doentes, eles precisam de médico, e aos oprimidos precisam da libertação de Jesus. Vinde a mim todos oprimidos e cansados, eu vos aliviarei. Aquela mulher não pensou em outra coisa, ela correu depressa e foi encontrar com Jesus. No texto de Mateus registra que Jesus estava caminhando. No texto de Marcos registra que Jesus estava em uma casa e todas as pessoas cercavam. Mas eu fico com Mateus registrando o encontro daquela mulher quando soube que Jesus estava se aproximando. Diz-nos a Bíblia que ela chegou e começou a gritar, a clamar. Clamar é gritar. Imagina uma mãe desesperada, gritando para Jesus socorrer a sua filha. E ela gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela gritava cada vez mais, e as pessoas que deveriam de ajudar aquela mulher a levar o problema dela para a solução que era Jesus, tentaram impedir aquela mulher. Mandava ela calar a boca, mandava ela ficar quieta, e ela continuava a gritar.
Esses homens não vão resolver meu problema. Eles não querem nem saber qual é a minha dificuldade. Tem pessoas dentro até mesmo da igreja que ele impede as pessoas de receber uma bênção. Tem pessoas que chegam na igreja, em vez de procurar a pessoa certa, procura a pessoa errada. Está no lugar certo, mas procura a pessoa errada para resolver um problema espiritual, pedir um aconselhamento. Diz-nos a Bíblia que os que estão enfermos devem procurar a irmã Maria Chiquinha, que ela tem a solução para você. Se você está enfermo, procura o irmão Zezinho, que ele vai para o monte 3 vezes na semana, vai resolver seu problema. Não, a Bíblia diz: se está entre vós alguém enfermo e doente, procura o presbítero e ele vai orar por você, vai ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Há muitas pessoas que estão aí andando lado a lado à procura de alguns recursos, de promessas mirabolantes, promessas que são balelas, mas que na verdade, irmãos, Jesus está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Jesus está muito mais pertinho de você do que você pensa. Se o problema seu está te trazendo sofrimento, lembra-te que Jesus tomou na cruz do Calvário todo o teu sofrimento. É Ele que te dá paz. Aquela mulher não desistia, você também não pode desistir. O problema pode não ser resolvido hoje, pode não ser resolvido amanhã, mas mantenha a tua fé, mantenha a tua esperança. Aquela mulher tinha uma determinação. Ela: vou estar com Jesus e vou levar meu problema para Jesus. Não vou levar para ninguém a não ser a Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Cala a tua boca, ele não vai ouvir. De repente, como era a última, Jesus estava lá na frente e os discípulos no meio, e ela de repente começou a gritar. Os discípulos ficaram inquietos. Os discípulos começaram a ficar preocupados por estar incomodando a eles e não a Jesus. E eles foram até Jesus e chegaram para Jesus e conversaram com Jesus. Eles tinham acesso fácil. Entre a mulher, discípulo e Jesus, eles estavam na frente da mulher e disse para Jesus: Senhor, essa mulher está vindo atrás de nós, gritando demasiadamente, nos incomodando. Despede essa mulher, manda essa mulher calar a boca, manda ela embora. E quando eles estavam conversando, a mulher parou, ficou ouvindo, e Jesus disse essas palavras no versículo de número 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Ela ouviu aquilo. Ela disse: eu tenho uma chance de chegar perto de Jesus. E ele disse mais ainda que ele não poderia, Marcos registra, que ele não iria dar o pão para outras pessoas a não ser os filhos. E aí foi quando ela olhou para Jesus, prostou-se diante do Senhor, correu perto de Jesus, se ajoelhou. Com certeza, prostrar significa dobrar-se o joelho, deitar-se ao chão, e disse: Jesus, Senhor, socorre-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada, socorre-me, Senhor. Não é lícito lançar o pão para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos, Senhor, eles comem debaixo da mesa que cai dos seus senhores.
Aleluia! Irmãos, ela não se abateu com orgulho. Ela não poderia naquele momento dizer assim: poxa, eu estou andando há tanto tempo atrás de Jesus e estou sendo agora humilhada, sendo chamada de cachorrinho. Mas eu não vou me abater, não. Eu quero, mesmo que eu seja chamada até de um cachorrinho, mas eu quero comer da migalha que cai. Porque se cair uma migalha dessa que liberta a minha filha, eu já saio daqui vitorioso. Queridos, se a tua vitória não está total, se cair algum pedacinho de pão no teu coração, alimenta-te com ele, porque a vitória é sua se você sair aqui com essa fé firmada em Cristo. De repente ela olhou para Jesus, e Jesus olhando para ela, irmãos, uma cena maravilhosa. Ela humilhada, caída no chão. Eu lembro de uma passagem bíblica lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21, versículo de 1 a 8. Eu vejo o papel de uma outra mulher que não se preocupou com a humilhação, com a humildade, com o sofrimento que ela passou. O nome dela era Rispa. Rispa, ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos que ela tinha chamava Amone e Mefibosete. Naquela época o rei Saul tinha matado alguns homens de Gibeon, e Josué tinha feito lá no capítulo 9 de Josué um concerto com os gibeonitas, mediante uma situação que eles tinham feito. Eles se vestiram de trapo, levaram o pão borolento, levaram o odre velho com vinho já estragado, e sabia que Josué com 3 dias ia chegar na sua cidade, ia destruir a cidade. Eles usaram dessa artimanha para poder salvar as suas vidas, salvar a vida da nação. E Josué fez um concerto que eles não iriam morrer, não seria nunca assassinado por um israelita. Foi exatamente na época que Saul matou alguns de Gibeon, e Davi, quando estava reinando, veio uma fome, de vez em quando chegava aquela fome na cidade por 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente. E Davi ficou preocupado, foi consultar o Senhor, e na hora que ele estava consultando o Senhor disse que o que tinha acontecido, que Saul tinha exterminado alguns gibeonitas. Saul tinha matado aquelas pessoas, tinha quebrado o concerto. Davi então procura o rei de Gibeon e fala com ele o que é que eles deveriam fazer para que aquela maldição saísse de Israel e a fome cessasse. Foi quando Gibeon disse: nós não queremos exterminar ninguém, nós só queremos nos vingar para poder cobrar as mortes. Eu quero 7 homens descendentes de Saul para que eles sejam enforcados. Daí em diante resolve os nossos problemas, porque o que Saul fez, ele quebrou o concerto, e eu quero fazer esse sacrifício. Foi quando Deus determinou, então Davi aceitou e mandou os filhos descendentes de Saul, somente o filho de Jonatas, que chama-se também Mefibosete. Davi tinha feito um concerto com Jonatas que pouparia sua descendência, honraria sua descendência, pois eram muitos amigos, muitos irmãos, eram bem irmãos, mais irmãos que amigos. Então foi quando ele então ofereceu e deu os 2 filhos de Rispa, chamado Amone e Mefibosete, e eles foram enforcados. O que me chama a atenção nessa situação é exatamente o carinho e a atenção de uma mãe que sofre por consequência dos filhos. Aquela mãe, ao ver seus filhos enforcados, ela foi lá e solicitou para que tirasse da forca os seus 2 filhos, e pegou um tecido de silício de um couro fino, colocou sobre uma penha ou sobre uma pedra, e colocou os seus 2 filhos sem vida.
E ela agora se colocou durante aproximadamente quase 6 meses, de dia e de noite, na frente daqueles 2 cadáveres. E ela espantava as bestas feras do dia e as bestas feras da noite, para não destruir os restos mortais dos seus filhos. Uma mãe tem essas qualidades. Ela passa por situações constrangedoras e difíceis. Imagina uma mãe diante de 2 cadáveres, tomando conta bem próximo dos seus filhos, porque os animais se aproximavam, os abutres se aproximavam, qualquer animal se aproximava, e ela tinha que espantar aqueles animais. Eu vejo nesse quadro o carinho e o amor dessa mãe. Foi quando Davi teve informação que ela ficou durante esse período até que destilasse de todo o corpo dos seus 2 filhos toda a água, ou seja, até que não existisse mais nenhum tecido ainda ali sobre os ossos daqueles meninos. Pegaram Davi, então soube dessa notícia e mandou sepultar, pegar os 2 filhos de Rispa e fez um sepultamento com honra. Isso é o valor de uma mãe como essa mulher cananeia, passando por humilhação, correndo, indo atrás dos seus filhos. Aquela mulher Rispa fez a mesma coisa. Não é diferente nos dias atuais. As nossas mães, elas passam por um momento de humilhação muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto o Elinho como o Rogério sabem muito bem disso, que uma mãe, quando vai visitar, dificilmente é pai que vai visitar filho nos presídios. Normalmente são as mães. E todas as vezes que as mães vão para visitar o filho no presídio ou em outra cadeia qualquer, ela passa por um vexame, ela passa por uma vergonha, ela passa por uma humilhação terrível. Elas têm que entrar em uma sala, tirar a sua roupa, tirar a sua peça íntima e ficar em cima de um espelho e abaixar para depois entrar no presídio para ver se ela não está transportando drogas ou armamento para os seus filhos. Que mãe que tem coragem para fazer isso? É muitas mães que têm, mas nessa noite eu quero trazer esse comentário para dizer às mães que aqui estão presentes: não abre mão dos teus filhos, seja o que for. Se ele tiver estragado, ame seu filho, ainda há uma chance para ele. Se está na drogas, há uma oportunidade, Deus vai livrar. Se é uma doença, Deus vai livrar. Se é comportamento estranho, Deus vai livrar. Não abre mão do seu filho, da sua filha, porque aquela mulher não abriu, foi chamada de cachorrinha, foi chamada de cão, mas não abriu mão de cadela, mas não abriu mão de buscar a bênção da sua filha. E nessa noite eu tenho certeza que assim como Rispa, assim como aquela mulher lá em 2 Reis capítulo 4, e que registra que os seus 2 filhos também, eles estavam passando por dificuldade. Seu esposo tinha morrido e os credores foram buscar agora os seus 2 filhos para trabalhar como escravos, e ela pediu: não leve meus filhos, eu vou pagar essa conta. Até que chegou então o servo de Deus Eliseu, e Eliseu então questionando com ela falando. De repente Eliseu disse: olha, pegue vasos emprestados, dá-se um jeito, arruma bastante vasos, entra para dentro da tua casa, você e teus filhos, ora, e derrama o azeite sobre a vasilha. E encheu todas as vasilhas. Ela viveu, pagou a dívida e viveu com o resto. Irmãs e irmãos, Deus tem uma promessa para todos nós. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa o problema que nós temos, não importa o problema que você tem, Deus vai trazer
trazer solução para você. Creia somente, exercita a sua fé, mexa com a sua fé, empolga-se e busque ao Senhor. Não saia atrás de algumas promessas. Existem algumas promessas que são mirabolantes por aí. Fique tranquila, não saia, não arrede o pé da tua congregação. Disse Paulo: nós não temos tais costumes de abandonar a nossa congregação. Deus está aqui, Deus pode estar lá, Deus está lá também, não importa, mas você é filho desta igreja, desta casa. Aqui tem um presbitério, aqui tem as irmãs, aqui tem a liderança, aqui tem pessoas que te amam. Talvez você não imagine a quantidade que os amamos, mas com certeza temos no nosso coração o amor pela sua vida. Não importa que tipo de crente que você é, o que importa é que nós queremos amar você, queremos te abraçar para Jesus te dar a libertação. Aquela mulher, ao saber que Jesus estava dando atenção a ela, ela então começa a dizer para Jesus: a minha filha está terrivelmente endemoniada, eu quero que tu me socorre. Na mesma hora, irmãos, eu aprendo aqui que o último sempre passa a ser primeiro. Aqueles que mais buscam recebem a sua bênção. Aqueles que buscam a Deus com esperança, com aquele ato de esperar, na expectativa de que a sua resposta vai chegar, não vale a pena desanimar, vale a pena você insistir, porque Deus é Deus a solução. Deus é Deus que traz a resposta para você, independente de qualquer coisa. Mas você precisa estar ao lado do Senhor Jesus. Você precisa fazer como aquela mulher, mesmo sabendo que havia empecilho, mesmo sabendo que havia alguma dificuldade, mas Deus estava no controle da situação. Aquela mulher tinha dentro dela essa esperança: eu vou encontrar solução. Eu imagino a época, quantos meses, quantos anos, quantas dificuldades aquela família passou. Não registra aqui a história do pai daquela menina, registra mais a história da mãe, mas imagine, irmãos, o que aquela família estava passando com uma pessoa endemoniada. Eu lembro de um fato em que aconteceu de um rapaz também, que eu estava em casa nesse dia, era aproximadamente umas 11 horas da noite, e eu estava lendo a Bíblia naquele dia, fazendo oração e lendo a Bíblia, e de repente bateram na minha porta. Era uma senhora chamada Cristina, e ela disse para mim assim: o senhor pode ir lá em casa orar pelo meu marido, ele está passando muito mal. E eu falei assim: posso, eu vou lá já. Aí saí para caminhar na casa dela, andei mais ou menos 7 minutos. No meio do caminho, eu comecei a pedir ao Senhor que me desse orientação no que eu deveria de fazer. Ao chegar naquela casa, eu não sabia o que estava me esperando, mas eu precisava atender aquela senhora Cristina. E quando cheguei lá, encontrei uma irmã que estava lendo a Bíblia, e ela lendo em voz alta o Salmo de número 91. E quando ela estava lendo o Salmo de número 91, eu cheguei na porta e que entrei e olhei para aquele moço chamado Natan. E aquele moço estava deitado quietinho, como se estivesse dormindo. E o Espírito Santo falou ao meu coração que ali era um demônio que estava naquele rapaz. Eu olhei para aquela irmã que estava com a Bíblia e falei assim: irmã Guiomar, lembro o nome dela, pode fechar a sua Bíblia, porque o problema aqui não é uma doença. O Natan, ele não está doente, nós vamos orar por ele, para Jesus libertar o Natan. Ela falou assim: não, ele está doente, Ezequiel. Eu falei assim: não está doente, vamos orar.
Aí eu cheguei perto do moço deitado, Natan, colocando as mãos sobre ele, comecei a fazer uma oração, fui orando, pedindo a Deus graça, misericórdia, que socorresse aquela família, que viesse ao encontro e que desse a paz naquele lar, que estivesse uma noite de tranquilidade e que aquele espanto noturno pudesse ser retirado daquela casa. Naquele momento que eu estava fazendo aquela oração, a minha voz começou a sumir e eu percebi que eu não ouvia a minha voz. E com as mãos na testa daquele rapaz, eu abri os olhos e senti minha mão mexer, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, aquele menino estava levitado da cama, aproximadamente uns 20 centímetros, mais ou menos, ou mais um pouquinho, e a sua língua girava em volta dos seus lábios, como se fosse uma serpente, e a minha voz tinha saído. Eu olhei e fechei os olhos, me deu medo, porque eu fechei os olhos depressa. Eu fiquei assim, Senhor, orando no Espírito já, Senhor, tem misericórdia de mim, se tu não me ajudares aqui, Senhor, eu vou ficar envergonhado. Senhor, liberta a vida desse moço. Esse moço precisa só em espírito, orando. E a minha voz saía, aquele menino suspenso da cama, levitado mesmo, ele balançava, começou a mexer muito com o corpo. Irmãos, é só para quem tem fé, quem já teve uma experiência dessa, que pode compreender isto. E aquele menino, moço já grande, casado, e ele levantando ali, eu falei assim, não tinha mais força, minha voz sumiu. De repente eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, me socorre, me ajuda. E de repente saiu a voz, eu em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio, saia. E aquele menino caiu na cama, liberto, e glórias ao Senhor, aleluia. Todos nós ficamos contentes. Ele sentou na cama, chamei ele, Natan, senta, ele sentou. Aí a esposa lá do lado, a Cristina, e comecei a falar de Jesus para eles. Eles eram desviados da igreja, e eu falei assim, olha, vocês estão desviados, vocês voltam para Jesus, porque esse demônio, o diabo que entrou aqui, ele pode voltar se vocês não aceitarem Jesus, porque aceitando Jesus é uma garantia, irmãos. O Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Ele e que mudamos o propósito da nossa vida, nossas atitudes, o nosso caráter, mudamos e Jesus entra de fato, de direito, Ele passa a ser o morador de dentro da nossa casa, do nosso espírito, Ele habita conosco, muda. Se você aceitar Jesus, Deus vai te abençoar. Você quer aceitar Jesus, Natan? Ele disse, agora não, Ezequiel, agora não, depois eu aceito. Natan, aproveita uma oportunidade. Cristina, você quer aceitar Jesus? Não quero aceitar Jesus agora não. Eu volto, outra oportunidade, eu vou lá na igreja e aceito Jesus. Olha, eu vou garantir uma coisa a vocês, eu vou sair daqui em diante, estou indo para a minha casa, eu tenho certeza que vocês estão rejeitando Jesus, vocês estão abrindo uma brecha para que Satanás adentre de novo na sua casa. Eu vou sair, vou para a minha casa e não vou voltar mais aqui. Sinto muito, porque vocês não querem Jesus. Irmãos, eu saí. Quando eu cheguei aproximadamente perto da minha casa, eu escutei um barulho. Quando eu escutei um barulho, o coração meu ficou meio estremecido de voltar. Eu falei assim, não vou voltar. Eles não aceitaram Jesus, rejeitaram Jesus, optaram em ficar com o diabo. Então fique com Satanás. Entrei dentro de casa. Quando eu entrei dentro de casa, 5 minutos, Cristina estava batendo na porta de novo, pedindo para que eu fosse lá, já para orar pelo Natan, que ele estava possuído de novo. Eu falei
falou assim: agora, Cristina, sinto muito, eu não vou lá para orar. Talvez eu esteja errado em tomar essa atitude, mas eu não vou lá orar, porque vocês não quiseram o libertador que é Jesus. Vocês não quiseram Jesus na sua vida, então eu não vou voltar mais lá. E sabe o que aconteceu? Pegaram aquele rapaz, arrumaram outro carro e levaram ele para um hospital psiquiátrico e internou e ficou lá não sei quanto tempo. Quando ele voltou, o diabo se manifestou de novo. Irmãos, há doenças que realmente, que eu já falei, a medicação não resolve. O diabo não sai com remédio, não tem tarja preta, não tem Aprequitil, não tem remédio nenhum que dá jeito em Satanás. O único remédio que dá jeito em Satanás é o nome de Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome pregarão o evangelho, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão na serpente, ela não fará dano algum, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera também não faz dano. É no nome de Jesus. Aquela mulher tinha certeza e ela adquiriu a sua vitória, a força de vontade, a capacidade da escolha dela de tomar aquela decisão de ir ao encontro de Jesus. Ela saiu com a sua vitória e foi para a sua casa. Quando chegou na sua casa, Marcos registra que ela estava sentada na cama, aleluia, sã, curada, libertada pelo poder do nome de Jesus. Se você, aleluia, glória a Deus, se você deseja uma vitória também, se você deseja ter a sua libertação, se você tem alguém que sofre também com algum problema, você pode ser a pessoa, o canal para ajudar essa pessoa a libertar-se daquele mal. Em primeiro lugar, você convidá-lo para estar aqui nesse local. Esse local é o local exato, apropriado para você trazer essas pessoas. Se você não quiser vir aqui, convide ele lá para o seu grupo, porque lá no grupo nós vamos também orar por ele, e Jesus vai libertar no grupo, Jesus cura no grupo, Jesus renova também no grupo, Jesus faz transformação. Mas irmão, se puder trazer aqui para a igreja, é para a edificação da igreja e para o aumento da fé dos irmãos da igreja, que Jesus continua ainda curando pessoas aqui, libertando pessoas aqui, transformando pessoas neste lugar. Esse lugar é onde nós nos encontramos para adorar o Altíssimo. Esse é o lugar onde nós nos encontramos para prestar adoração. Esse lugar é o lugar onde nós nos encontramos para ouvir a pregação da palavra. É nesse lugar que nós encontramos para dobrar os nossos joelhos e expor para o Espírito Santo todas as nossas dificuldades. Não quer dizer com isso que você não vai orar em casa. Você precisa orar em casa, como eu oro em casa, como todos nós. Com certeza oramos em casa, mas aqui, irmão, nós temos mais liberdade. Aqui nós não temos o filho enchendo a paciência. Aqui não tem a mulher falando no seu ouvido. Aqui não tem o marido falando no seu ouvido, irmã. Aqui você está tranquila, você está sentado. Você pode levantar a mão para o céu agora, pode? Você pode levantar a mão para o céu, pode levantar. Aqui você pode levantar a mão para o céu. Aqui você pode dizer aleluia. Aqui você pode bater palma. Aqui você pode cantar, aqui você pode gritar, você pode dançar, você pode glorificar o nome do Senhor, porque esse lugar é reservado para isso, irmãos. É aqui que nós nos encontramos para isso, e com certeza nós vamos sair daqui vitoriosos. Quantos podem dizer amém? Amém. Tem entre nós uma pessoa que deseja abraçar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que liberta, esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, esse Jesus que transforma, esse Jesus que dá paz,
esse Jesus que muda o curso da sua vida. Se você está aqui e deseja abraçar esse Jesus, olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter aceitado Jesus, abraçado mesmo de fato Jesus, desde a minha juventude, porque eu não dizer infância, mas mais praticamente da minha juventude, após eu descer as águas, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter casado. A terceira coisa melhor que fiz na minha vida é estar aqui com vocês e vocês terem me abraçado. Muito obrigado. Agora eu pergunto, você quer aceitar Jesus? Alcançar todo esse privilégio? Ser abraçado por uma família? Ser abraçado por esses irmãos amados? Ser abraçado por uma família querida, sinceras, honestas, que quer te levar você para o céu? Aceita Jesus. É a melhor coisa. O mundo as coisas do mundo é muito efêmera, muito passageiro, passa muito depressa. A vaidade ela acaba, mas Jesus permanece para sempre. Quando terminar a nossa festa aqui, vai começar uma outra festa no céu. Oh, irmãos, vai ser bênção pura quando nós estivermos no céu. Não haverá sofrimento, não haverá possessão, não haverá enfermidade, não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá morte. Haverá alegria eternamente com o Senhor. Estaremos para sempre com Jesus nos ares, para sempre na cidade celestial.